Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online, aqui da nossa Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Que a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Trazendo hoje orientações sobre a lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. A verdade prática dessa lição diz que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Se nós observarmos bem, a origem do pecado está justamente na criatura querendo tomar o lugar do Criador. Nós temos ali o anjo querendo ser adorado como o próprio Deus, Lúcifer. Por isso foi expulso do céu, juntamente com os seus adeptos que tinha já arregimentado para si. Do lado oposto, nós temos a história da salvação. E ao contrário, é o Criador tomando o lugar da criatura. Temos lá Filipenses 2, o apóstolo Paulo nos ensinando que Cristo não teve por usurpação, nem por vanglória, não teve por capricho, por exibição ser Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma humana. Olha que coisa. Enquanto o diabo, como anjo, como criatura, queria ser Deus, nós temos, por outro lado, Cristo, mesmo sendo Deus, tomando a forma de homem. E é por isso que o diabo caiu do céu, porque ele foi expulso. Mas Cristo não caiu, Cristo desceu, porque de maneira voluntária e deliberada tomou a posição de servo para morrer em morte de cruz e após isso ser recompensado por Deus, retornando agora ao céu e ficando a uma posição, como diz Filipenses 2, com o nome que é acima de todo nome e será adorado no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, olha aqui dois mecanismos completamente distintos um do outro. Um que deu origem ao pecado, o outro que dá origem à salvação. Então, o inimigo das nossas almas, o adversário, ele continua ao longo das eras tentando, mais uma vez, colocar as criaturas no lugar do Criador. Esse é o principal objetivo de Satanás. É tomar a glória de Deus para si. Então, ele usa a cultura, ele usa certas religiões, ele usa muitas esferas da realidade da vida humana para levar o seu plano a uma execução. Só que, evidentemente, ele nunca vai conseguir, porque Deus não dá a sua glória a outrem. Mas é importante deixar claro que as tentativas elas são contínuas e frequentes. E nós precisamos estar atentos e ter o discernimento do Espírito para detectar essas tentativas e fugir delas, para de repente nós não estarmos também incorrendo no pecado da idolatria. Queridos irmãos, a leitura do texto sagrado está na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 18 ao 25. O texto escolhido também é um texto muito propício para esta lição. Se você observar aí no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo vai mostrar essa distorção da criatura no lugar do Criador. Porque no verso 21 ele diz que algumas pessoas, mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Antes, fizeram o quê? O verso de número 23. Mudaram a imagem da glória do Deus, do Criador, em imagem de seres criados. E aí, tanto em imagem de homem, como em imagem de animais. Então, o homem, mesmo olhando para a natureza, e mesmo tendo dentro de si um senso que busca por um ser maior, resolveu negar a existência de um Deus que é visto até na natureza, nas obras criadas e dentro de nós, através de um senso de moralidade que o próprio Deus implantou, mas o homem prefere negar isso para criar ao seu próprio gosto outros seres, outras divindades, para glorificar e não render glória ao único e verdadeiro Deus. Então, aí já começa o desprezo à verdade, como o comentarista traz no ponto 1 da lição. Quando o homem ele deixa de adorar a Deus para adorar a criatura, ele já está desprezando a verdade, porque essa verdade ela é vista, ela é nítida, tanto na revelação geral de Deus, que é a criação, quanto na revelação especial, que são as Escrituras, né? E aí, no texto de segunda carta a Timóteo, do capítulo o número 3 e o versículo 4, nós temos aí que o homem ele é mais amante dos prazeres do que amigo
de Deus, não é? E também é nos dito que ele tem a aparência de piedade, mas ele nega essa eficácia dela. E aí, no texto, também vai aparecer a palavra impiedade. E o comentarista traduz bem, aí em 2 Timóteo 3, esses primeiros capítulos que falam da impiedade dos últimos dias, que o termo grego para impiedade é o mesmo para irreligiosidade. Olha que coisa interessante. Há uma luta desenfreada contra a religião. Há uma luta desenfreada contra o mundo espiritual. E por que isso? Porque se mira verdadeiramente no cristianismo. Nós vimos muitas vezes na academia científica muitos professores dizer: religião não deve se tratar aqui. Deus não é para falar aqui. Assuntos espirituais não tem nada a ver com academia. E se defendia que o Estado era laico, que a ciência ela é naturalista e não sobrenaturalista, que ela se apega somente às coisas do aqui e do agora, do mundo físico. O que é metafísico a gente deixa para lá. Só que a gente vê que não é uma defesa de um ambiente asséptico contra a religião. Não. Na verdade, é uma luta contra o cristianismo. Porque nós vamos ver aí na virada do milênio muitos acadêmicos adotando o Zen budismo, adotando as religiões de matriz oriental para juntar com alguns postulados da física, e mais especificamente da física quântica, para explicar a ciência, né? Nós temos aí grandes autores que, evidentemente, são respeitados dentro da academia e que lutam contra a religião cristã, mas buscam introduzir na cosmovisão acadêmica as religiões de matriz oriental, do extremo oriente ali da Ásia, que se traduzem aí nos postulados do Zen budismo, né? Então, nós observamos que não é uma luta contra a religião em si, mas especificamente contra as verdades absolutas do cristianismo. Então, essa irreligiosidade, na verdade, é uma busca contra a religião cristã, né? Então, eu poderia até citar aí um famoso escritor, que é o Fritjof Capra, que, como físico, trouxe justamente esses ensinos do Zen budismo, unindo a física quântica para tentar explicar o universo, a origem da vida, o funcionamento das coisas, em famosos livros. Eu estou colocando aí alguns, a foto para você observar como isso já é bem disseminado no mundo ocidental. E esses livros que são best-sellers, são livros bem vendidos e até utilizados como livros-textos em disciplinas de universidades, tá certo? Agora, se você levar um livro de teologia cristã, você vai ser considerado fundamentalista. Então, veja como a sociedade pós-moderna, ela se contradiz, talvez até mesmo sem querer, né? E também a palavra injustiça que aparece aí, o comentarista destaca bem essas duas palavras, significa sem retidão. Alguém que não é reto diante de Deus e nem diante do próximo. Alguém que não está interessado para nada e nem para ninguém. Então, quando nós vemos essa cultura progressista, né, como foi tratado na lição passada, defendendo muito os direitos humanos, falando do amor, que o amor venceu, que é igualdade, direitos iguais, tolerância, na verdade, o texto bíblico revela que por trás desse discurso há uma ausência de retidão, de justiça, de piedade. Aquilo são apenas máscaras. Queridos, são apenas máscaras. E aí nós vamos observar que a principal pessoa que está preocupado com o bem-estar do outro, essa pessoa se chama Deus. Veja que coisa tremenda, né? Deus é o que está mais interessado no bem-estar do outro, em cuidar do outro, em colocar a criatura no lugar de criatura, mas cuidar dela. Porque quando a gente vê essa inversão da criatura tomando o lugar do Criador, porque é uma ideia de que um Deus déspota, autoritário, um Deus que está lá em cima e não se interessa por ninguém, e um Deus que é cruel, um Deus que amaldiçoa, um Deus que manda matar. E nós sabemos que isso são deturpações de pessoas que talvez nunca nem leram as Escrituras e defendem coisas que elas não sabem. Se tem alguém que se preocupou com quem ninguém se preocupa, esse alguém é o próprio Deus, né? E eu gosto muito do livro do Walter Kaiser Jr., que fala sobre o cristão
e as questões éticas da atualidade. E ele faz uma comparação do cuidado de Deus no Antigo e no Novo Testamento com aquilo que nós podemos falar que seria a base dos direitos humanos, né? Onde Deus diz, a criatura é criatura, eu sou o Criador. A criatura é limitada, é finita, é menor, mas eu não estou desmerecendo nem menosprezando como Deus. Pelo contrário, eu cuido, eu trato. E não quero só eu cuidar, eu quero que todos tratem uns aos outros com igualdade. Então, esse discurso, o verdadeiro discurso da igualdade, de quem se importa com o outro, de quem se importa com a criatura, esse discurso é divino. Na pós-modernidade, a criatura quer tomar o lugar do Criador, mas não para um bem-estar mútuo, mas sim para um bem-estar individual. Cada um quer buscar as suas próprias melhorias, mesmo que essas melhorias sejam buscadas em detrimento do outro, mesmo que o outro sofra o prejuízo. E aí nós temos dois textos, tanto em Tiago 2, do verso 8 ao 13, quanto Levítico, que nós temos aí também no capítulo 19. Então, se a gente pegar dois capítulos de dois livros diferentes, né? Estamos colocando aí para você poder acompanhar. Tiago 2 e Levítico 19. Por exemplo, lá em Tiago 2, no capítulo, no versículo 1, o apóstolo diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou, em outra tradução, não tratem os outros com favoritismo. Lá em Levítico 19:15, Deus diz, não hajam com parcialidade. Então, não era uma coisa só do Antigo Testamento. Não é uma coisa só do Novo Testamento. Não é uma coisa que Deus falou agora. Deus fala lá, olha, antes de muitas civilizações ocidentais existirem, Deus já estava lutando pelos direitos humanos. Glória a Deus. Lá no capítulo 2, ainda de Tiago, no verso 9, mais uma vez ele diz que nós não devemos fazer a acepção de pessoas, né? Nós não devemos tratar os outros com favoritismo. Lá no capítulo 2 ainda, no verso de número 8, ele pede para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Relembrando aí o decálogo e também as próprias orientações do Senhor Jesus, né? Isso está lá em Levítico 19, versículo 18, e a parte B, ame o seu próximo como a si mesmo. Lá no capítulo 4 de Tiago, ele diz que nós não devemos falar mal uns dos outros. E no capítulo 19 de Levítico, Deus diz, não espalhem calúnias no meio do povo. Então, estou falando do Antigo Testamento, que o mundo progressista ataca dizendo que o Deus do Antigo Testamento é cruel. O Deus do Antigo Testamento é mau. Olha, mas lá no Antigo Testamento, Deus está impondo aqui uma constituição que, se for seguida, os relacionamentos pessoais entre as criaturas, né, entre os seres criados, será uma bênção. Então não é um Criador que está lá em cima, isolado, e vocês aí se virem. Não, é um Deus soberano que está se importando com aquilo que ele criou. Veja, o capítulo 5 de Tiago, versículo 4, ele fala sobre salários. Não deve ser retido o salário de um trabalhador. Lá em Levítico 19, verso 13, Deus diz, não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um homem contratado. Então, até relações trabalhistas são tratadas por Deus na sua palavra. No capítulo 5, verso 9, o apóstolo diz para nós não nos queixarmos uns dos outros, não falar mal uns dos outros. Lá em Levítico 19, não procurem vingança nem guardem rancor contra os filhos do seu povo. Então, queridos irmãos, poderia citar aqui também outras porções, mas nós temos aí algumas orientações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, contra o bom relacionamento interpessoal. Então, a criatura, ela não precisa tomar o lugar do Criador para viver bem. Se ela viver bem, de acordo com a palavra, as orientações de Deus, como criatura ela já vive bem e glorifica ao Criador. Agora, o ensino progressista diz, não, o homem é mais do que homem, o homem é o seu próprio Deus. Isso aí vem lá de trás de alguns filósofos que negaram a existência de Deus e disseram o homem é o seu próprio Deus. E o que acontece? A sociedade se entregou ao seu bel prazer e não melhorou. Era dito que na virada do milênio, no século XX, já se dizia isso, profetizava que no século XXI nós teríamos a humanidade perfeita, o homem estaria bem consigo mesmo, as relações pessoais estariam maravilhosamente bem desenvolvidas, né? As projeções eram somente boas. A projeção bíblica diz que nos últimos dias nós teremos o quê? Homens maus, cruéis, ímpios, iníquos, injustos. Então, veja como a projeção social é completamente diferente da projeção bíblica.
escatológica. E aí a gente olha hoje para o tempo e vê quem foi que acertou. Foi Deus ou foram os sociólogos e os filósofos, né? Só é pegar sua avó, seu bisavô, e ele mesmo vai dizer, no meu tempo tinha problema, mas não é como hoje. Hoje o mundo está louco. Alguém disse que o mundo está um cão, né? O mundo está de cabeça para baixo, está virado do avesso. Então, pega aí pessoas que nem são crentes, nem são cristãs, e pede para ela fazer uma rápida análise de como era o mundo 30 anos atrás. Como era a infância dos seus pais e a infância que ele vê hoje dos netos. E pergunta a ele se ele vê alguma diferença. Com certeza ele vai dizer que o mundo hoje está pior. Então, esta análise não precisa dentro de um laboratório. Você pode fazer essa pesquisa aí, pega 10 pessoas, pega 5 pessoas e faça essa análise. E a gente vai ver quem foi que fez a projeção certa. Evidentemente, as escrituras. Então, esse discurso dizendo que o mundo vai ficar cada vez melhor, na verdade é um discurso antibíblico. Não que a gente deseje o mal, mas só há melhoria e só há aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Não é? Agora, quando a criatura é adorada, Deus é rejeitado e a conta a ser paga é alta. Por quê? Se eu tiro Deus, eu percebo mais na frente que a criatura sozinha não consegue gerenciar essa coisa chamada mundo, tá bom? Então, queridos irmãos, nós vamos aí entrando no segundo ponto da lição, que também precisa de algumas consultas a dicionários, a glossários, que é muito interessante deixar claro alguns termos. Não deixe passar esses termos, pois eles vão explicar a origem do que nós estamos vivendo hoje, né? Eu trago aí como indicações para você um pequeno dicionário. A gente fala dicionário, dicionários são grandes, mas aqui nós temos um dicionário de apologética e filosofia da religião. Esse dicionário da editora Vida, ele é bem pequeno, ele é edição de bolso, e ele tem aqui pouco mais de 130 páginas, e muitos dos termos que são utilizados nesse trimestre estão presentes neste dicionário. Então, nós temos dicionários maiores, mais exaustivos, claro, grandes obras, referência, mas esse aqui é um dicionário pequeno que você pode levar para qualquer lugar e é fácil de consultar e de manusear. Por exemplo, palavras que são utilizadas nesta lição, como racionalismo, ceticismo, humanismo, né, estão presentes justamente aqui neste dicionário. O feminismo, outras palavras que objetividade, hedonismo, palavras que estamos usando ao longo desse trimestre, estão presentes aqui. Então, eu indico para vocês, porque evidentemente tem muitas palavras que devem ser citadas e explicadas, ainda que de maneira sucinta na aula, para que o aluno possa entender, tá bom? Então, eu convido vocês a vir conosco também neste segundo momento da lição. Bem, queridos, então, esta segunda parte da lição fala sobre como se deu a revolução do pensamento humano, né? O homem mudou assim de uma hora para outra? Evidentemente que não. Historicamente, nós sabemos que o homem sempre teve Deus no centro. É o teocentrismo, né? Tudo era explicado, mas sempre com um pé no sobrenatural. O homem consultava as verdades teológicas para explicar a razão de existência, o universo, as coisas espirituais. Então, havia um sentimento natural em relação a isso, né? Nós sabemos que a Idade Média, que é chamada de Idade das Trevas, historicamente não é Idade das Trevas. Muito de conhecimento foi produzido. Agora, qual conhecimento? Conhecimento teológico. Aí você vê como o mundo pós-modernista é terrível. Ele denomina a Idade Média de Idade das Trevas, dizendo que é uma idade que não havia conhecimento. Por que eles dizem isso? Porque o conhecimento da Idade Média é centrado em Deus. Vou dar só um exemplo. Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos do mundo ocidental. E filósofo também. Tomás de Aquino vai escrever, vai ter uma extensa obra, onde ele vai se posicionar filosófica e teologicamente sobre diversos assuntos. Mas o mundo ocidental pós-moderno não considera aquilo ali como uma produção de alta envergadura, mas prefere arremeter ao que eles chamam de Idade das Trevas. Então, é aí onde vai surgir uma revolução de pensamento advinda do iluminismo. Olha aí a palavra iluminismo, dá a ideia de luz. Então, é no iluminismo onde se propõe uma ruptura com esse compromisso de conhecimento teológico. Então agora eu não vou explicar as coisas baseando-me nas verdades teológicas, nem vou ter Deus como referência central. Quem é que vai ficar no centro? O homem. Então uma das bases do iluminismo
é colocar o homem agora no centro do universo, no centro das explicações, como centro da verdade. Então agora eu deixo de ter o teocentrismo para lidar com o antropocentrismo, né? Estamos colocando aí uma figura que ajuda você, professor, enquanto falar, utilizar. Você pode reproduzir ou você pode somente citar, né, para o aluno na classe. Então, quando eu tiro Deus do centro e coloco o homem, eu estou fazendo agora uma transição da Idade Média, né, para a Idade Moderna, onde o que vai imperar são as explicações humanas. E aí, esse antropocentrismo vai trazer pilares filosóficos para substituir a teologia. E esses pilares aparecem aqui na lição, como, por exemplo, o racionalismo, o ceticismo e o humanismo, tá bom? Ceticismo vem de cético. São alguns filósofos que dizem que é impossível a gente conhecer, saber as coisas. Há um limite aí para a mentalidade humana. Só que as escrituras dizem o contrário. As escrituras dizem que o homem espiritual discerne, conhece, sabe tudo. E por ninguém é discernido. O conhecimento é algo bíblico, é algo divino que Deus dá ao homem. Mas por que tem filósofo que diz, não, a gente não tem como saber as coisas? Porque, evidentemente, o conhecimento ele vem de Deus. E se eu digo que não há conhecimento, se eu sou cético, eu estou negando Deus como fonte de conhecimento, né? Até porque há perguntas e respostas que o mundo material não consegue dar. Há certas respostas a certas perguntas que o mundo material, o mundo acadêmico, o mundo científico não consegue explicar. E aí eu tenho que passar para o andar de cima, para a metafísica, para a teologia, para a espiritualidade. E aí o mundo pós-moderno não aceita isso. Por isso que muitos estão fundamentando ainda o seu posicionamento no ceticismo. Já o racionalismo, que anda junto, diz assim, olha, tudo é explicado pela razão. O que não se explica pela razão não pode ser aceito como verdade. Então, as coisas espirituais, sobrenaturais, né, as emoções, não têm explicação, não existem, porque não podem ser explicados pela razão. Só passa a existir aquilo que passa pelo crivo da razão. É muito interessante chamar a atenção que lá em Hebreus, o autor sagrado mostra que a fé cristã é uma fé pensante. É uma fé racional. Nós vamos ver nas escrituras Deus convidando o homem a pensar. Deus vai convidar o homem na boca do profeta, procurai-me, perguntai-me, argui-me. Olha Deus se disponibilizando a ser sabatinado pelo homem, né? Qual é a dúvida de vocês? Eu estou aqui para responder. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha, os textos bíblicos mostram Deus disponível a dar ao homem o conhecimento. Agora, é um conhecimento não só de livros, de academia, é um conhecimento também experiencial, relacional. Então, o mundo pós-moderno, que herdou isso lá do iluminismo, né, da virada da Idade Média para a Idade Moderna, diz não, somente a razão explica as coisas. O que a razão não explicar não existe. Eles já passam para isso. Só que qual é o método que comprova que o que está fora da razão não existe? E eles não conseguem comprovar isso. Então, evidentemente, o racionalismo, o secularismo, o ceticismo, o humanismo e todos esses ismos, eles se contradizem a si próprios. Porque o naturalismo, por exemplo, diz que somente o que é empiricamente comprovado pode ser considerado como verdade. Mas quem é que comprovou empiricamente essa própria frase de que só pode ser conhecido como verdade o que é empiricamente comprovado? Hein? Qual foi o laboratório, qual foi o teste que fez para se comprovar que só se pode aceitar como verdade o que é empiricamente comprovado? Então, eles se contradizem nas próprias afirmações. Eles não conseguem ir na instância última da afirmação e comprová-la. Então, o castelo de areia deles vem por água abaixo, tá certo? E aí, queridos irmãos, vem aí o humanismo, que coloca o homem como centro e dizendo que, como nos fala aqui o comentarista da lição, no humanismo, o homem é que vai trazer a explicação para todas as coisas, né? Então, a ética, a moral, a cultura, a religião, né, a fé, a ciência, tudo vai ser centralizado no homem. O homem é que gerencia todas as coisas. E aí, isso é um problema, porque, inicialmente, isso é uma orientação filosófica. Mas, com o passar dos séculos, vai se ramificando para as outras vertentes. Então, o homem vai ser a autoridade nas relações interpessoais,
vai ser uma autoridade consigo mesmo, vai ser uma autoridade na sua relação com o espiritual, e aí o homem vai se tornando narcisista, e é o culto ao homem, né? E quem é que traz a consumação desta formação filosófica? O anticristo. Pois o anticristo quer sentar-se no trono e ser adorado como o próprio Deus. E o anticristo é criatura. Então, nós vamos observar que o mundo está caminhando para o governo do anticristo ser finalmente implantado de maneira total, porque o anticristo justamente tem o homem como centro de tudo. Isso é um narcisismo, né? É uma vaidade humana que culmina justamente em tirar a glorificação de Deus para destinar para o homem. E qual é o único grupo na Terra que não se dobra a essa ideologia? A igreja. Por isso que todos os ataques ideológicos têm se levantado contra a igreja, porque a igreja não transfere a adoração divina para nenhuma outra criatura, tá bom? Então, esses conceitos teológicos, eles são muito importantes para que, ou melhor, conceitos históricos, para que a aula ela seja desenvolvida, né? Você pode levar os glossários, pode levar alguns dicionários, pode pedir que os alunos pesquisem os termos durante a semana, você pode entrar em contato, olha, pesquisa esse significado, leva a definição disso, tu leva aquela outra, e lá na aula você pede para cada um trazer a definição, e enquanto você vai dando a aula, os alunos vão construindo junto essas orientações, né? Então, qual é a principal característica do humanismo, né? Colocar o ser humano no centro, colocar o homem como dominador de todas as coisas, né? Parece ser tão bom o discurso, mas aí é onde está o problema. E eu gosto aqui de um subsídio que o autor da lição traz. De acordo com o humanismo, o homem é o seu próprio Deus. O homem é a própria solução. O homem é a esperança para todas as coisas. O homem pode melhorar e evoluir, e segundo tais preceitos, este homem melhora através e para a educação, a economia, a psicologia, a sabedoria, a cultura, e não há melhora, não há aperfeiçoamento se for fora do Senhor Jesus. E aí quando o homem fica sozinho, ele abre a porta para o hedonismo. E o que é o hedonismo? É aquela corrente filosófica que diz que nós devemos buscar o prazer pelo prazer. Por exemplo, eu vou usar aqui a definição do dicionário que vos indico. O hedonismo é uma teoria ética que identifica o bem com a felicidade e entende a felicidade como a presença do prazer e a ausência da dor. Observe que, para o hedonismo, o que importa é o prazer. Nós devemos viver para ser apenas felizes. Só que Deus não nos fez para sermos felizes. Deus nos fez para sermos santos. Glória a Deus. Então, quando eu busco prazer pelo prazer, eu estou negando também a verdade de um Criador que me fez com o propósito de glorificar o seu nome. Então, essa sociedade humanista, ela termina sendo hedonista. Todo humanismo desemboca no hedonismo. Porque se eu, o homem, sou o centro, se só eu sou responsável por tudo, não presto conta a nenhuma entidade superior, a nenhum ser supremo, então eu vou fazer o que eu quiser, porque no final tudo vai se resumir a mim mesmo, o que não é uma verdade. Tudo que estamos fazendo aqui e agora, nós vamos prestar conta a um ser eterno. Então, queridos irmãos, aí entra também a terceira e última orientação do terceiro ponto da lição, que é em relação à idolatria. Onde é que esse narcisismo, onde o homem se envaidece com si mesmo, é demonstrado de maneira prática, e o hedonismo, quando o homem busca o prazer como meta total da sua vida, nos variados tipos de idolatria. Nós temos aí a idolatria ao corpo, a idolatria sexual e a idolatria à própria imagem, que são as redes sociais, né? As pessoas mostrando a sua própria imagem, a sua própria imagem, a sua própria imagem. Se a gente não tiver cuidado, até a gente entra nisso. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente mostra para que as pessoas lá nos aplaudam, comentem, nos elogiem. Se alguém nos critica, nós não gostamos, porque nós cultuamos tanto a nossa própria imagem que não aceitamos que alguém perceba uma falha nossa. E aí aquela pessoa, ela é deletada do nosso convívio social porque ela não deu um like, ela deu um dislike. E eu não mereço dislikes porque eu sou uma pessoa perfeita. Essa é uma visão narcisista, centrada no humanismo. Também o culto aí ao corpo. Olha a quantidade de academias que nós temos hoje. E muitas pessoas vão às academias de ginástica, aos exercícios corporais, não para o bem-estar, porque o exercício ele é importante. O apóstolo Paulo disse que o exercício corporal é pouco proveitoso. Ele não disse que não é proveitoso. Ele é proveitoso,
mas o mais importante é o exercício da alma, do espírito, né? Uma vida piedosa com Deus, uma vida devocional com Deus. Mas muitas pessoas estão fazendo exercícios físicos não no sentido de ter um bem-estar, de saúde, mas é um culto ao corpo, de se adequar a um padrão estético do que é bonito, do que é formoso e se afirmar numa sociedade, né? As pessoas estão usando cada vez menos roupas para mostrar o seu corpo e aquilo é uma afirmação, né? Eu estou dentro de um padrão estético e eu também vou ser aplaudido, vou ser desejado pela sociedade. Então, queridos, olha que coisa terrível. Mais uma vez, é o homem cultuando a si mesmo. E a idolatria que culmina na idolatria sexual. Porque quando há um culto ao corpo e um culto à minha imagem, eu fico aberto também aos deleites da carne, à concupiscência, aos desejos desenfreados. E como eu não tenho nenhum ser eterno a prestar conta, como eu não tenho nenhum padrão de ética e de moral absoluto, como eu devo satisfazer os meus desejos, porque eu sou o centro de tudo, então agora eu posso fazer o que eu quiser. E qual é um grande problema desta sociedade pós-moderna? A imoralidade sexual. Então olha como Satanás vem trabalhando de maneira histórica lá atrás. Começa com uma filosofia, começa com uma alteração de enfoques, de pesquisa, o homem deixa de olhar para Deus, começa a olhar para o homem lá séculos e séculos atrás e termina nesta sociedade que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade que busca o prazer pelo prazer, que cultua a si mesma e que nega toda a existência de Deus. Então, esta lição de número 4 é uma lição muito rica e que nós devemos com calma, com paciência e com didática expor todos os conceitos para que, evidentemente, possamos fortalecer a nossa apologética, que é a defesa da nossa fé. Então, qual é a orientação de Deus para uma sociedade cristã, dentro de uma sociedade não cristã, que tem vivido todos essas deturpações? E aí nós temos dois conselhos. Um que o apóstolo Paulo fala para a igreja em Tessalônica, num capítulo 5, né, daquela primeira carta, e o versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma chamada à prestação de contas. Olha, que Deus te conserve, que você permaneça santo, porque Jesus está voltando e é a Ele que nós vamos nos apresentar. E uma segunda orientação que o apóstolo Paulo deixa para o jovem pastor Timóteo. É a palavra também de orientação acerca da vida cotidiana no meio desta sociedade corrompida que nós estamos vivendo. A segunda carta que Paulo escreve para o jovem Timóteo, e o capítulo é 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Doutrina aqui é ensino, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. A outra tradução que diz, amontoarão para si mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Não é? O mundo diz que nós somos fanáticos, intolerantes, visão fechada, mente quadrada, mas o apóstolo mostra que, na verdade, quem foge de todas essas coisas é sóbrio em tudo, é equilibrado, porque reconhece qual é o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e que esta aula seja mais uma vacina para os corações. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.